Pessoal, finalmente chegou o dia, primeiro reacting aqui do canal. E por que não tocar o berrante e falar com esse patriota, conservador, defensor da família? Vamos falar de Sounds of Freedom, Q&A, cultura woke e muito mais, com direito a Peter Jordan e nem nerd. Bora lá! E assim, já começando, queria falar por quê da motivação desse vídeo assim. Eu fiz o vídeo lá pro Acabou de Acabar sobre, acho que foi Old Boy, e depois teve Cangaço Novo, teve vídeo sobre Setembro Amarelo, depressão, suicídio e tal. E estavam uns anúncios insistentes, sobretudo no vídeo de Old Boy, da Brasil Paralelo, falando sobre Sounds of Freedom, o filme que ninguém quer que você veja. Filme de super-herói para a paz com vermes cerebrais. Teoria da conspiração da extrema-direita. Isso ficou insistentemente, esse anúncio lá, mesmo a gente bloqueando várias URLs lá do Brasil Paralelo, essa produtora conspiratória da extrema-direita no Brasil, enfim. Bom, vamos começar aí com ele, Peter Jordan, nem nerd, e também o Vilela lá do Inteligência LTDA, que não sei se tem muita inteligência, é um podcast muito mais à direita do que outra coisa. Mas vamos começar falando desse meu posicionamento aqui, que é contrário ao que o Peter Jordan acredita, né? Ele acha que é influenciador, cultura pop e tal, não deveria falar sobre política e fazer militância, segundo ele. Então vamos dar uma reagida aí. Vamos lá, Peter Jordan aí na tela pra gente. Excluir os anões. Falando aí no contexto da Branca de Neve, né? Paquito, vou fazer um episódio sobre cultura woke, né, cara? É legal fazer discutir isso. Eu acho bacana demais. Porque... E tem gente que fala que isso não existe, ok? Eu acho o seguinte, eu acho que existe, mas também tem muito exagero. Tem muita gente que vê cultura woke... Então vamos lá, cultura woke. A gente vai ver isso aqui ainda hoje. Se existe, não existe, o que é, origens do termo e tal. Já adianto, spoiler, não existe. A ideia ou o termo cultura woke está para ideologia de gênero, tá? O que você diz, na verdade, são estudos de gênero, teoria de gênero. Então, quando você fala ideologia de gênero, é um contra-argumento, ou, na verdade, uma ideia de contraposição, uma coisa que é imaginária. Então, quando você fala cultura woke, você está, na verdade, falando contra inclusão, representatividade, de toda forma, seja ela das pessoas pretas, pardas, LGBT e etc. Então, assim, cultura woke já é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante. Mas vamos ver o que o Peter Jordan está dizendo de qual o papel do influenciador de cultura pop. Onde não tem. Esses são os nerdolas chatos. Os caras chatos. Cara, olha. Ai, meu Deus, não sei o quê. Exato. Mas isso é um movimento contrário ao movimento de militância do outro viés. Cara, isso aconteceu. Eu fiz há um tempo atrás, eu fui lá e fiz há uns anos atrás, fiz um tweet que eu me expressei péssimo, né? Eu falei o seguinte: eu acho que cultura pop não deveria se misturar com militância. Só que eu quis tentar falar isso, que era opinião. A opinião em cultura pop. Os influenciadores de cultura pop não deveriam militar. Disse o homem do vídeo O Mito 17. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Fazer esse recorte aqui rapidinho para mostrar o Peter Jordan de 4, 5 anos atrás, quando aí no contexto das eleições? Então vamos dar uma olhada lá. Peter Jordan e o Mito 17. Tá aí, ó, as 3 thumbs aí. Aqui nesse último aqui, nesse terceiro, ele tentando se explicar 2 anos atrás. Há 5 anos atrás, nós estamos em 2023, 2018, época das eleições. Os momentos mais mitos do 17 no torneio, até agora. Olha só como o falante de cultura pop não deve militar. E aí o mito 17, o vídeo que deu a polêmica 4 anos depois. Olha como o camarada começa o vídeo. Se liga só. Pois é, galera, nada mais justo do que a gente deixar registrado aqui nesse vídeo a nossa homenagem ao grande mito de Dragon Ball Super, o número 17. Então assim, se você é realmente fã do número 17 e acha ele mito das galáxias, já deixa o joinha. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. 4 anos atrás, né? 2020? Não, 2019. Vamos lá nos comentários. Há 4 anos. Entendi a referência. Eu entendi a referência. Eu também. Bolsonaro 17. Eu também entendi esse... Bolsonaro, mito. Capitão. Como dizia o capitão, eu peguei a referência. Aí ele veio dizer que foi sem querer, foi uma coincidência. Em época eleitoral ali, 2017, 18, 19, ele fazendo vídeo sobre o mito 17. Peter Jordan, não fode, rapaz, não fode. Olha só ele tentando se explicar um vídeo de 2 anos atrás, de 2021. E eu falava o mito 17, como todo mundo chamava ele de mito, né? E por acaso também estavam chamando o Bolsonaro de mito. Aí uniu, né? Mito 17. O nome do personagem é 17. O nome do personagem é 17. Não era o Bolsonaro, porra! Peter Jordan, de novo, não fode, né?
Não pode, não tem trouxa aqui não, rapaz. Enfim, mas vamos voltar pro início do que eu tava falando. O anúncio que ficou me perturbando lá no Acabou de Acabar, do Brasil Paralelo. Vamos ver o que a Brasil Paralelo entrou junto com a Angel Productions aqui no Brasil pra fazer um bem bolado aí. O Brasil Paralelo tá junto na divulgação desse filme. Então vamos ver esse anúncio aí do Brasil Paralelo. E aí já tem um monte de probleminha aí que a gente vai ver, dar uma olhada agora. Simbora. Filme de super-herói para pais com vermes cerebrais. Teoria da conspiração da extrema-direita. Projetado para apelar para a consciência de um boomer viciado em conspiração. Você acabou de ver como a mídia progressista tentou cancelar o filme que denuncia o sequestro e tráfico de crianças. Pausa. Vamos começar já aí. Dá uma ligada no tom. Dá uma ligada na música, na escolha do narrador. Parece que você tá vendo um anúncio da Record, aquela coisa de Brasil urgente e tudo mais, né? Denúncia e tal. Isso tudo faz parte de uma coisa chamada marketing. É do marketing do filme. É o marketing da polêmica, da falsa censura, da falsa polêmica, do falso cancelamento. O filme foi feito lá em 2017, 2018 e foi engavetado, recusado pela Disney, etc. por conta de ser ruim, ser um filme medíocre, ser um filme mediano. Né? Ser um filme assim com um flerte muito forte ali com a extrema-direita, com a ideia que a gente vai ver mais adiante, né? Do QAnon, da ideia dos democratas, bebedores de sangue de criança, dos pedófilos, da Hillary Clinton, do Salvador Trump e tal. Tá tudo ali meio envolto nesse pano de fundo moral de uma coisa que é fato, existe sim tráfico de pessoas, tráfico de crianças e tudo mais, mas o filme tem um apelo forte da alt-right, né, da extrema-direita, da borda doida lá dos Estados Unidos em termos de direita conservadora. A expectativa é maior, é a melhor possível. Acho que aqui no Brasil vai continuar nessa pegada de bater grandes sucessos como Indiana Jones, Top Gun, recorde de bilheteria, em que pese o boicote, né, que está acontecendo contra esse filme. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui vamos fazer dessa pauta a nossa pauta. A nossa pauta. Vamos continuar vendo o anúncio aí. Problema atual que vitimiza mais de 6 milhões de crianças no mundo. Para eles, a produção Sound of Freedom, lançada no Brasil com o título Som da Liberdade, não deveria ser assistida. Mas o filme, feito de forma independente, foi um sucesso. Superou as produções dos grandes estúdios hollywoodianos e arrecadou... Aí a gente já vai ver uma questão. Esse arrecadou 200 milhões de dólares. Cara, eu vi o filme... Desculpa, vi o filme. Assim, desculpa não. Peguei meu ingresso grátis? Não, nem isso eu fiz. Eu vi em torrent mesmo, aqui ó, que eu vou dar dinheiro pra essa bodega desse filme. Mas aí arrecadou mais de 200 milhões de dólares, e lotou salas, etc. Tem problema aí. A gente vai ver nesse vídeo ainda a questão das salas lotadas / vazias, como eu já falei lá na cabeça, no início. A gente vai ver aqui o crítico Paulo Vilaça falando sobre isso, né, numa live que teve pra revista Fórum, salvo engano. Então, assim, ter 200 milhões de dólares sem um sucesso de bilheteria não significa nada. Porque tem aí um financiamento coletivo. Cara, no final do filme, tem o Jim Caviezel pedindo dinheiro, mano. Pedindo dinheiro, uma campanha muito da estranha, o QR Code aparece na tela, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas enfim, vamos seguir. Mais de 200 milhões de dólares até o momento. Atingiu uma taxa de aprovação pelo público de 99%. Pausa. Rotten Tomatoes não é parâmetro para nada e a gente sabe o nível de engajamento da direita e da extrema-direita em termos de bot, inclusive de pessoas mesmo, físicas mesmo. Então, assim... % no Rotten Tomatoes, a mais famosa plataforma de avaliação de filmes e séries na internet. Sendo classificado como um filme poderoso, com atuações fortes e uma mensagem importante. The most important thing is that I thought that we could shed a light on something that was so evil that needs to end now. The mothers and fathers need to wake up and to start protecting their children. Porque determinados filmes e temas não recebem espaço em Hollywood. Diante dos cancelamentos feitos a atores e diretores por causa de filmes que contrariam a cultura woke. Aí a gente já entrou num outro tema muito caro aqui que vai ter no vídeo, essa ideia de cultura woke. Assim, tem um subgênero nos Estados Unidos muito forte que é o filme cristão. É o filme conservador. Se Deus Não Está Morto, Deus Não Está Morto 2, aquele filme do milagre que o garoto cai no lago, aí se salva, e tem um milagre, sei lá, no hospital, ou uma doação de órgão, enfim. Tem um subgênero muito forte que é o filme conservador cristão dos Estados Unidos. E aqui, Sounds of Freedom, Sons da Liberdade, entra nesse contexto aqui. E aí vai vir com o termo, né, cultura woke. Vamos discutir isso aí. A Brasil Paralelo decidiu ir na contramão, enquanto a indústria cinematográfica vem reescrevendo histórias para incluir pautas políticas que eles acreditam.
A Brasil Paralelo faz a mesma coisa. O documentário Entre Armas e Livros, 1964, e entre outros, é revisionismo histórico puro que a Brasil Paralelo faz. Faça-me o favor. Nós escolhemos resgatá-las. Por isso estamos lançando mais uma novidade. Agora vem o golpe. Por um tempo muito limitado. Assinando a Brasil Paralelo, você ganha um ingresso para assistir ao filme Som da Liberdade em qualquer cinema Cinemark do país. Por apenas R$19 por mês, você pode fazer parte de um streaming que coloca os bons valores em primeiro lugar e ainda apoia o cinema anti-woke. Na Brasil Paralelo, você conta com uma equipe que faz a curadoria de todo o conteúdo, selecionando filmes e documentários a dedo. E todos os filmes são acompanhados de sinopse em vídeo e de uma análise precisa para que sua experiência seja completa antes, durante e depois de cada filme. Tudo isso para que nem você ou sua família sejam pegos de surpresa por debates ou cenas que vão contra os seus valores. Meu Deus. Aproveite. Toque no link. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e ganhe um ingresso. Vamos dar uma olhada lá no site da Angel, das produtoras Angel Studios e também do Brasil Paralelo. Vamos dar uma olhada nisso aí. Você já entra aqui, você já tem a publi, né, do Sons of Freedom, Som da Liberdade, e você só assinando o Brasil Paralelo, você ganha o ingresso, 2 ingressos, né? E aí já vem um emenda o tema do aborto e tal. É muito comum eles leem errado o George Orwell, é bizarro, né, cara? É bizarro, mas enfim. Vamos dar uma olhada aqui na produtora também Angel. Olha aí, tá vendo? Comprar ingresso grátis. Aí eu botei aqui Nova Friburgo, etc. Vamos dar uma olhada aqui nas salas, né? Deixa eu ver aqui, 2 da tarde. Vai lá para o ingresso.com, vamos dar uma olhada aqui. Olha, realmente, hein? Tá lotado. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nesses créditos finais. Achei aqui o trecho na internet, a resolução não tá boa, mas assim, o filme termina com o Jim Caviezel pedindo dinheiro para você comprar o ingresso para outra pessoa. E aí, ao mesmo tempo, isso já é muito estranho, a gente vai ver o Vilaça falando sobre isso. Complicado, mas vamos dar uma olhada nesse apelo final, nessa mensagem importante final. No tenemos mucho dinero de un estudio grande para comercializar esta película, pero te tenemos a ti. Durante los meses mientras el sonido de la libertad esté en cines, estos niños pueden ser más poderosos que los capos del cártel, los presidentes, los congresistas, o incluso los multimillonarios tecnológicos. Creemos que esta película tiene el poder de ser un gran paso hacia adelante para acabar con el tráfico de niños, pero solo tendrá ese efecto si millones de personas lo ven. Agora vem. Sé que es raro, porque estamos en un cine. QR Code na tela. De sacar tu teléfono y escanear este código QR. No queremos que las finanzas sean la razón por la que alguien no Que caridosos, não? Enfim, é isso, né? QR Code na tela, no final do filme, fazendo um crowdfunding, juntando um dinheirinho, ao mesmo tempo Brasil Paralelo, condicionando o ingresso a você assinar o canal. Estranho, muito estranho. Bom, vamos falar dessa figura controversa, esse Batman falso aí, que é o Tim Ballard, que volta e meia aparece contando várias histórias que não se comprovam com os fatos e na realidade. Documentos oficiais mostram que ou ele chegou depois, ou não foi bem assim. Ele tinha por prática, bem numa coisa Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, filmar a transação de recompra das crianças. Ele agora em 2023 está afastado da Hour, né, da Operation Underground Railroad, por conta de assédio, má conduta sexual, para tentar muito manter essa figura messiânica que ele tenta manter com todos ali, né? Mas ali no site dá pra você sempre ajudar comprando uma camiseta e um bonezinho. Mas uma coisa importante que o filme é um desserviço é fazer a gente pensar que tráfico, aliciamento é uma coisa de operação transnacional, quando mais de 60% dos casos desses aliciamentos são por parentes, pessoas próximas, vizinhos. Isso é um desserviço. Assim, então, Tim Ballard é uma figura controversa, um menino propaganda da extrema-direita americana, com pretensões políticas, sim, né? Dizem que ele pode até se candidatar ao Senado. Sons of Freedom é um filme que tem todo esse caldo político e ideológico por trás, e dizer que não é papo furado, é balela, beleza? Então assim, é um filme que tem suas licenças poéticas como filme, mas ao mesmo tempo quer se vender como um filme real, ou muito baseado em fatos reais. Além do problema, é claro, dos ingressos. Vamos voltar a isso. Vamos ver o que o crítico de cinema, o Pablo Vilaça, fundador do Cinema em Cena, ele fala sobre isso. Vamos dar uma olhada lá. Quando você vai lá no ingresso.com e você vê lá na documentação do ingresso.com explicando a relação do promo code e tal, está descrito que esses ingressos estão sendo disponibilizados através de uma distribuidora chamada SM Distribuidora. A SM Distribuidora é a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme no Brasil. E isso, para mim, que é a parte mais estranha, porque eu não sei de nenhum caso
com todos esses anos na área, eu não sei nenhum caso de uma distribuidora que compra um volume grande de ingressos para distribuir gratuitamente para o próprio filme. Comprando ingressos para o próprio filme para distribuir gratuitamente, em troca de nada. E já é estranho. E aí vem a questão do Brasil Paralelo, que é, eles dão o código para quem assinar a Brasil Paralelo, para os novos assinantes da Brasil Paralelo. E aí a gente volta na questão da Angel Studios, porque eles dizem no site deles que os ingressos são disponibilizados por pessoas que doaram dinheiro, acredite na história ou não, mas isso é o que é a história oficial deles, doaram para quem não tiver dinheiro poder assistir ao filme. Só que ao mesmo tempo a Brasil Paralelo fez uma parceria em que só ganha ingresso quem assinar. Então, quer dizer, esses doadores, em teoria, saberiam que eles estão dando dinheiro para a Angel ou dar para uma empresa particular no Brasil para ajudar essa empresa a ganhar assinante? Tá vendo aí? Então, assim, bastante estranho, bem parecido com o fenômeno lá do filme do Macedo, da Igreja Universal, Nada a Perder 1, Nada a Perder 2, para que você infla os números, quando não, eventualmente, você tem lavagem de dinheiro aí envolvida, não está batendo o número de gente na sala com o número de ingressos vendidos, até porque, pelo que parece, os ingressos já estão vendidos e estão sendo distribuídos códigos. Então, a bilheteria, a arrecadação e tudo mais já está na conta, já está feito. Enfim, complicado, né? Complicado. E aqui, falando em Angel Studio e tal, um parênteses para um ato falho muito bom, eu achei muito bom, no vídeo que o Peter Jordan fala, 3 minutos e 1, né, mais ou menos. Aqui o vídeo que ele fala do filme. A cabeça, olha só a cabeça, a thumb do vídeo dele. Que filme nota 10, O Som da Liberdade, filme do ano, saiu no Brasil, vale a pena, sem spoiler? Aí ele comete um ato falho muito bom, cara, olha só, dá uma olhada. Esse filme. Aliás, a Angel Studios faz financiamentos coletivos para fazer filmes e séries. E o resultado tem sido muito bom. Não é nada amador, é nível cinema mesmo. Hoje em dia, no momento que eu tô gravando esse filme, o filme já arrecadou 200 milhões de dólares. Isso é 10 vezes o custo dele, é um fenômeno. O filme, parênteses aqui, custou só 15 milhões de dólares, o que é troco, dinheiro da pinga, é muito pouco mesmo, e já lucrou, teria lucrado mais de 222 milhões de dólares. Mas aí a gente já viu os problemas de financiamento, compra de ingressos e tudo mais, né? A taxa de aprovação do Som da Liberdade é insana de tão alta. Mais um motivo de me perguntar, pra que rejeitar um filme? O ato falho. Pra que falar mal de um filme que a taxa de rejeição tá altíssima? E aí vamos falar um pouco dessa ideia de o que é, afinal de contas, essa ideia de QAnon, o que tem a ver o Sounds of Freedom com essa ideia de pedófilos, democratas, bebedores de sangue de criança, mas vamos falar aí desse termo, né, QAnon, para depois a gente ir pro termo Wookiee, tudo nesse contexto aí do Sounds of Freedom. Bora lá. O vídeo produzido pelo Globo, né? Um jornalista que eu gosto muito, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Pedro Doria. Vamos lá. O Globo falando sobre o que é QAnon. Kill é um nome de um sujeito, do usuário, e Anon é de não conhecido, né? De fóruns 4chan. QAnon nasceu num fórum chamado 8chan, que é um site muito grande, mas ao mesmo tempo meio esquisito da internet, e mais recentemente, muito do nascedouro do que a gente chama da alt-right, que é a direita radical americana. E lá, alguém chamado Q, a letra Q, começou a falar dessa tese que se resume a algo mais ou menos assim. Existe um grande grupo que manda no sistema financeiro internacional, que é quem de fato manda no mundo. Só que esse grande sistema financeiro internacional é comandado por socialistas. Socialistas. Esses socialistas são também pedófilos. Eles são também antropófagos, comem bebês. Eles são também satanistas. Entre os participantes estão nomes como Bill Gates, como Barack Obama, como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Isso é QAnon. É uma história tão mirabolante, tão absurda, que é difícil crer que tanta gente acredita nela. Eu vou entrar nessa de QAnon agora, porque seria um tema longo para um outro vídeo, mas assim, é um tema complexo
que tem muito a ver com o advento da internet, com a disseminação das mídias e redes sociais, né, a questão das bolhas digitais, aquela radicalização do teu tio, do teu avô, do teu pai, da tua mãe pro bolsonarismo e essa coisa mais conservadora e tudo mais, tem a ver com essas bolhas. E o QAnon chegou aqui ao Brasil com muita força. Não vou entrar nesse tema agora aqui nesse vídeo, mas assim, o que tem ali de paralelo entre o Som da Liberdade e o QAnon é esse aspecto de antiprogressista, de conservadores em termos de proteção da família, proteção das nossas crianças. No filme tem medalhinha de São Timóteo, porque Timothy é o nome do cara. Tem também a frase que é repetida 2 ou 3 vezes, bem clichê, bem cafona, assim, do tipo, as nossas crianças, as crianças de Deus não estão à venda e tudo mais. E essa ideia forte, que é sempre recorrente, da pedofilia, né? A pedofilia como bandeira, coisa que a Damares Alves fez aqui no Brasil, né? Com relação à acusação que ela falou de crianças sem dente para poder fazer sexo oral e tráfico de crianças. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. E aí, pra gente fechar, vamos voltar ao tema que tá discutido lá no início do vídeo do Peter, lá com o Vilhena, lá no Inteligência LTDA, lá no MesaCast. Vamos voltar aqui para uma fala num outro podcast, onde o Peter retoma esse assunto. Ai, tava com fetiche com o Ney Nerd, né? Olha só. Sobre o termo Woke, pra gente fechar esse vídeo aqui. Vamos lá dar uma olhada nesse outro, a participação dele. E o que acontece? Aí começou a onda woke invadiu os cinemas. Pô, cara, isso não tem nem discussão. A gente percebe aí que isso tá acontecendo em várias obras cinematográficas. Então, isso existe, tem gente que não quer. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, inclusive, a aceitação geral, do público geral, ok? E com isso, o que aconteceu? Começou a surgir depois o lado inverso. Os influenciadores da direita. Cara, isso é surreal. Porque antes eram os influenciadores de esquerda, militando para pautas sociais. Agora os influenciadores que enxergam tudo que tem lacração. Bom, então vamos lá. Woke é um termo aí que ele se origina, na verdade, numa questão de luta e de identitária racial nos Estados Unidos, nos anos, enfim, no século XX, né, 1910, 1920. Tem uma fala muito interessante de um professor de história americana, que fala um pouco sobre a origem do termo woke, que é desperto, acordado, e se essa ideia de cultura woke, que é dito pela extrema-direita e tudo mais, pelos liberaloides igual esse Peter Ney Nerd aí, vamos ver qual é a questão ou a história desse termo aí, segundo o professor aqui. Vamos dar uma olhada aí. Agora, uma pergunta capciosa. Importante. Será que existe mesmo uma cultura woke? Será que existe? E para respondermos isso, nós precisamos, primeiramente, voltar um pouco no tempo para vermos onde é que nasce esse termo que gera tanta polêmica. O termo woke basicamente significa despertar, manter-se acordado. E existem algumas versões sobre o seu surgimento. E aí tem já um paralelo com outros termos aí, né, dessa extrema-direita e tal. Por exemplo, woke, aí você tem termos dentro do QAnon que são muito usados, que vêm da interpretação bizarra, por exemplo, que eles fazem de 1964 e de Matrix. Então é muito comum você ouvir falar em estar woke, estar acordado, tomando a Red Pill. A gente vê esses machistas aí, o Calvo do Campari e tudo mais, os Red Pill. É essa referência a Matrix e também a Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, a ideia de siga o coelho branco, entre na toca, esteja desperto. Enfim, só doido, né? Para alguns, ele remonta ao ano de 1923, quando o ativista Marcus Garvey escreveu Wake Up Ethiopia, Wake Up África, em um chamado para a criação de uma nação africana. O termo reapareceria em 1938 com o cantor e compositor Howdy Ledbetter, que alertou para o seu público ficar acordado, Stay Woke, em uma canção de protesto que alertava sobre os perigos que as pessoas negras enfrentavam no sul dos Estados Unidos. Para outro, a origem efetiva do termo só veio em 1962, quando o romancista William Melvin Kelly publicou um artigo
artigo no New York Times com o título If You Are Woke, You Dig It. De qualquer maneira, o fato é que esse chamamento, esse alerta que os líderes da comunidade negra faziam para a população afro-americana nos Estados Unidos, para que ela ficasse alerta contra movimentos que avançassem sobre os seus direitos, é muito comum na história do movimento negro norte-americano. Então, assim, mais uma vez, a extrema-direita pega termos e se apropria de alguns deles e subverte outros, como eu falei. Quando chama de ideologia de gênero, quando chama de feminazi e, sei lá, não passarão, que eles usam agora também, que é um termo, um grito de guerra da esquerda aqui no Brasil. O que mais? Quando eles usam o termo liberdade de expressão para significar o que eles acham que significa liberdade de expressão, e fizeram isso com o termo woke, né, que, como a gente está vendo aqui, surge num contexto identitário negro norte-americano. Seja com Martin Luther King e os Panteras Negras na década de 60, ou com a cantora Erykah Badu em 2008, e mais recentemente com o movimento Black Lives Matter em 2013. Agora, percebam uma coisa, a origem e o uso do termo woke sempre esteve relacionado com o movimento negro, e era uma expressão usada pelas lideranças para alertar o seu movimento. Então, quando é que foi que o termo woke passou a ser incorporado por esses outros movimentos? Se liga aí agora na explicação dessa incorporação, dessa inversão que foi feita. E setores da esquerda dos Estados Unidos. Aí é que está a associação desse termo a pautas LGBT ou de gênero. Não foi feita por esses setores ou por alas do movimento, mas sim pelos seus detratores. Tá vendo aí? Porque foi em 2016 que o termo ganhou uma nova roupagem. Na ocasião, ele passou a ser utilizado para se referir a um tipo de eleitor do Partido Democrata que teria como grande característica a sinalização de virtude. E foi essa versão do termo que foi amplamente difundida durante a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. You know what woke means? It means you're a loser. Ou seja, o termo woke era utilizado para definir um eleitor democrata branco, politicamente correto e que julga a cultura dos brancos comuns, se achando moralmente superior. É possível inclusive usar algumas ferramentas do Google para demonstrarmos que o termo woke só ganha relevância a partir de 2016, não existindo grandes referências a ele antes desse período. Desde então, o termo passou a ser usado pela direita americana para se referir a tudo aquilo que se move contra a agenda da direita americana. Isso é muito comum, né? O Olavo de Carvalho falava muito disso, né? Dessa coisa da navalha de Ockham, da dupla tesoura, da dupla ação, em termos ali que ele chamava do marxismo cultural e tudo mais, né? Você pega termos do opositor e você dá novos sentidos e significados, você tem uma disputa semântica, uma disputa ideológica, e é o que aconteceu com o termo woke aqui. Não existe cultura woke. Que teoricamente defende os verdadeiros valores americanos, os valores de uma classe média branca, cristã e heteronormativa. Em outras palavras, surprise, a cultura woke não é um movimento organizado da esquerda. A cultura woke não tem uma agenda própria, com valores e pautas específicas. E por isso, não há um movimento que se intitule assim. Não há ninguém que diga, eu sou woke. Perceberam? Na verdade, a cultura woke é o termo utilizado pela direita americana para atacar quem se coloca contra a agenda da própria direita. Perceberam aí? É simples assim. É um termo usado pela direita, extrema-direita americana, para se referir àqueles que são contrários às pautas conservadoras da própria direita americana. Simples assim. Então, não existe cultura woke. Quando se fala em woke, eles estão querendo atacar representatividade, inclusão, o discurso de gênero e etc. nessa chave do woke, para não falar que eles são contra as questões identitárias, de inclusão e tudo mais, beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro react aqui. Para fechar, né, sim, como eu falei lá no início, vi o filme, minha esposa me incentivou a ver o filme, eu ia falar só da campanha de marketing, do Brasil Paralelo e tudo mais, nem fazer uma crítica do filme, até como eu não estou fazendo aqui crítica do filme, mas assim, para fechar a ideia, vocês estão vendo aí no fundo as notícias, né?
Tem uma bem interessante, a quem interessa que você veja Som da Liberdade. Som da Liberdade, mobilização de evangélicos e bolsonaristas para ver o filme. Som da Liberdade é um sucesso de verdade. E aí tem várias questões aí sobre o filme. Mas assim, falando sobre o filme, é um filme medíocre, né? É um filme medíocre com um tema muito bom, mas que tem, assim, até um problema para mim no final, que ele meio que relativiza, falando da cabana do Pai Tomás, né? Ele meio que diz que é a escravidão do século XXI, meio que relativiza um pouco a escravidão de fato, e é um filme que tem muito esse tom messiânico, como se o cara fizesse tudo sozinho, como se ele não tivesse ajuda. Tem problemas muito sérios para mim na questão de montagem, por exemplo. Tem uma hora em que ele tá lá no birô lá de investigação, né, no escritório, na delegacia e tal, e aí o cara fala alguma coisa para ele. O pai, né, da dupla de irmãos que foram sequestrados e tal, e falando que imagina a chegar em casa e ver a cama do seu filho vazio. Aí corta rapidamente para uma cena dele falando isso com a esposa, né? Imagina, meu amor, a gente chegar em casa, eles têm 6, 7 filhos. E assim, o filme, ele tem uma outra situação, além desse problema de montagem, de roteiro, etc., dessa coisa de Salvador Branco, tem o famoso e famigerado filtro amarelo, né, quando vai para a América Latina, aquela coisa bem amarelada, um saturado, bizarro. É estranho ter até isso feito por um latino também, esse clichêzão assim. Mas é um filme medíocre, com um tema muito bom, assim, é um tema interessante, relevante, mas que foi abraçado pela Alt-Right, foi abraçado pelos QAnon e pela essa produtora cristã que é a Angel Studios. Tem esse problema de financiamento, de campanha, então assim, é um filme que se alimenta mais da polêmica do que propriamente um bom filme. Não é um bom filme, é um filme medíocre, um filme mediano, que tem um tema muito interessante, que poderia ser muito melhor trabalhado e até tem problemas em como aborda o tema da questão do tráfico infantil, né? Que é o seguinte, os estudos mostram que a questão de você ter o tratamento com relação à pedofilia, abuso infantil e tudo mais, no filme é mostrado uma entidade, né, uma corporação maquiavélica de sequestro de crianças e tudo mais, quando a gente sabe que, assim como os abusos sexuais, a maioria dos sequestros e tudo mais são feitos e perpetrados por pessoas próximas, pessoas da família. Então é um tio, é um amigo, é um vizinho e tudo mais. Então assim, quando o filme coloca nessa perspectiva de uma entidade ou de uma organização internacional de sequestro e tudo mais, meio que tira atenção para esse risco iminente, que é o risco interno, que é o risco do vizinho, do amigo, do parente, do tio, do namorado, da irmã e tudo mais. Tem esse problema assim, né? E a questão do Salvador Branco também é um problema. Então, por isso tudo, a minha nota para Sounds of Freedom ou Som da Liberdade é nota 4,5. Se você quer uma nota, é um filme medíocre, mediano, que vale muito mais para discutir marketing, guerra cultural, pseudo-polêmica, compra de ingresso, fraude, porque isso na verdade é fraude. É isso, pessoal. Esse foi o react, esse foi o nosso primeiro react. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like ou seu dislike, deixa aí o seu mugido, caso você seja gado, bolsonarista. Se você viu o filme, gostou ou não, deixa aí nos comentários. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse primeiro react. Quer mais algum outro? Deixa aí nos comentários. Um beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.